Começa aqui o Giro pelos Tribunais. Os principais julgamentos do dia. As decisões do Poder Judiciário. Notícias, entrevistas. A análise de quem faz a justiça. As decisões de hoje em todo o Brasil. Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Brasília, 18h01. A partir de agora, você acompanha o giro de informações pelos tribunais de justiça de todo o país. Eu sou Walter Lima e fico com você até às 7 da noite, sintonizando os seus direitos com as principais notícias do Judiciário brasileiro. E vamos aos destaques de hoje. STF forma maioria para reconhecer a aplicação imediata da aposentadoria compulsória de empregados públicos aos 75 anos, conforme a reforma da Previdência de 2019. Justiça de Minas Gerais determinou que o valor da indenização por danos morais a um pintor que sofreu choque elétrico durante expediente. Eletropaulo deve pagar indenização por danos morais coletivos decorrentes de apagões. E ainda, Tribunal de Justiça de Mato Grosso determina que um plano de saúde mantenha o atendimento domiciliar 24 horas para uma idosa com demência avançada. Essas e outras notícias você confere agora no Giro pelos Tribunais desta terça-feira, 21 de abril de 2026. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Abrimos o nosso jornal com as informações do Supremo Tribunal Federal. O STF formou maioria em plenário virtual para reconhecer a aplicação imediata da aposentadoria compulsória de empregados públicos aos 75 anos, conforme a reforma da Previdência de 2019. A Corte entende que a regra da reforma da Previdência tem a aplicação imediata e alcança empregados de estatais. Judite Aragão. O relator, ministro Gilmar Mendes, e outros 4 ministros votaram que a regra constitucional não depende de nova regulamentação. O ministro Flávio Dino divergiu parcialmente para preservar direitos financeiros já incorporados pelos trabalhadores. No caso concreto, uma ex-empregada da Conab recorreu ao STF contra a dispensa dela aos 75 anos. O argumento é de que a aposentadoria compulsória da reforma da Previdência não se aplica a seletistas e que seu vínculo, iniciado antes da norma, deveria ser protegido. Ela quer a reintegração ao cargo ou indenização rescisória após o Tribunal Regional Federal da 5ª Região ter validado o desligamento com base na idade limite constitucional. Após pedido de vista e retorno ao plenário virtual, o julgamento tem conclusão prevista para o dia 28 de abril. Até o final do prazo, os demais ministros podem manifestar os votos ou solicitar novos destaques, retirando o julgamento do plenário virtual e reiniciando do zero em sessão presencial, suspendendo votos já proferidos. A decisão final terá repercussão geral, definindo se o teto de idade possui eficácia automática para todos os vínculos seletistas na administração pública indireta. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. A Justiça de Minas Gerais determinou que o valor da indenização por danos morais a um pintor que sofreu choque elétrico durante expediente. O trabalhador prestava serviço para a Prefeitura de São João Nepomuceno sem equipamento de segurança. Fernanda Porto. A indenização aumentou de 10 para 20 mil reais. A sentença por danos morais foi fixada em primeira instância e agora foi majorada pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o processo, o acidente de trabalho ocorreu em agosto de 2016, quando o pintor, contratado pela Prefeitura de São João Nepomuceno, tocou acidentalmente a rede elétrica da fachada da policlínica da cidade. Devido ao choque da rede de alta tensão, o pintor caiu de uma altura de 8 metros, sofreu fratura no fêmur esquerdo, queimaduras nas mãos e escoriações em diversas partes do corpo.
Além de alegar que não recebeu equipamentos de proteção para pintar a fachada do prédio, o trabalhador afirmou na ação que não foi avisado pela concessionária Energisa de que a rede elétrica estava ligada. Em primeira instância, o município foi condenado a pagar danos materiais no valor de R$ 259,98, referentes aos gastos médicos emergenciais, e mais R$ 10 mil por danos morais. A prefeitura recorreu da sentença e sustentou que o acidente teria sido resultado de conduta imprudente do pintor. Já o homem recorreu, pediu aumento do valor da indenização por danos morais e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de energia. Depois de constatar com testemunhas que apenas botas de borracha eram fornecidas como equipamento de segurança, os magistrados da 19ª Câmara Civil do TJ de Minas confirmaram a responsabilidade da prefeitura sobre o acidente e excluíram a responsabilidade da concessionária de energia. A decisão reforça ainda a norma regulamentadora número 35 do Ministério do Trabalho e Emprego, que obriga o uso de equipamentos como cinto de segurança, tipo paraquedista e trava-quedas em serviços de altura, em obras e construções de fachadas e prédios. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. A AGU pede que Google tire dos resultados de buscas sites que criam nudes falsos com inteligência artificial. As ferramentas criam um conteúdo sexual baseado em pessoas reais, principalmente meninas e mulheres. As informações com Raquel Miura. A Advocacia Geral da União pediu que o Google tire dos resultados de busca os sites que usam técnicas de inteligência artificial para produzir imagens sexualizadas falsas de pessoas reais. A notificação extrajudicial foi enviada depois de um alerta da Secretaria de Comunicação da Presidência da República por conta da publicação de uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. O levantamento investigou a crescente busca nas páginas de pesquisa de expressões como nudify, que quer dizer nudificação. Esse tipo de material envolve a criação de conteúdo sexual por ferramentas de IA, usando como base imagens de pessoas reais, principalmente de meninas, meninos e mulheres, como conta a advogada da União, Janaína Leonardo. A produção e a disseminação de imagens sexualizadas falsas de pessoas reais, geralmente sem qualquer consentimento, o que nós estamos chamando aqui de nudificação, ela tem sido motivo de preocupação por parte dos órgãos e entidades estatais, por parte das organizações da sociedade civil em geral, não só aqui no Brasil, mas junto à comunidade internacional. A questão se agrava quando a gente percebe quais são os principais públicos-alvo, vítimas desse tipo de crime, Tanto o público infanto-juvenil quanto as mulheres. Existem pesquisas que apontam, por exemplo, que 96% de conteúdo produzido, são as chamadas deepfake sexual, elas são produzidas sem consenso. E dentre estas, 99% retratam mulheres, o que evidencia uma assimetria de gênero estrutural. O que nós temos que ter em conta é que, para além da responsabilidade do próprio autor que criou esse conteúdo ilícito, a gente tem também que criar mecanismos para que se evite o acesso facilitado a esse tipo de ferramentas, como se fosse um conteúdo lícito qualquer. E impera, no caso, um dever de cuidado que é atribuído a todas as plataformas nesse sentido. Por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a AGU deu 5 dias para que o Google adote 2 medidas. A primeira é a desindexação dos sites de nudificação, ou seja, páginas que produzem esse tipo de conteúdo não vão mais aparecer nos resultados quando alguém buscar por essas palavras-chave. Para isso, a AGU criou uma lista exemplificativa com mais de 40 links que estavam disponíveis no momento da notificação. A outra medida é a implementação de filtros algorítmicos para impedir indexação futura de sites parecidos. No documento, a AGU não desconsidera a responsabilidade das pessoas que criam ou distribuem esse tipo de conteúdo, mas ressalta a importância do buscador por facilitar o acesso massivo aos produtos ilícitos, semelhante ao que acontece
com buscas de qualquer outro item considerado ilegal. No documento, os advogados da União destacam que o próprio Google já possui diretrizes específicas a respeito de veiculação de imagens íntimas não consensuais em seus termos de uso, mas apontam que as medidas da plataforma não têm sido suficientes para reduzir os riscos que as ferramentas de notificação carregam, visto que os sites continuam indexados. A AGU fundamentou também sua argumentação no dever constitucional do Estado, da sociedade e da família em pôr a salvo a criança e o adolescente de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É importante destacar que essa atuação da AGU, ela conta com fundamentos normativos robustos, tanto pela própria Constituição, que traz dispositivos específicos para a proteção de criança e adolescente, mas também em âmbito infraconstitucional, nós temos leis como o próprio Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet com regras e atribuições de responsabilidade para as plataformas, e eu gostaria de destacar em especial o ECA Digital, que ele reforçou esse tipo de cuidado de modo a mitigar os riscos a que estão expostos as crianças e os adolescentes. A notificação reforçou que o STF tem o entendimento de que as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo conhecimento dos atos ilícitos, não removam o material imediatamente. Além disso, a AGU alertou que as empresas têm dever de cuidado sobre esses conteúdos, ou seja, independentemente de notificação, devem impedir a circulação de material que configure crimes graves, como é o caso dos nudes criados por IA sem autorização. Da AGU, Raquel Miura. Em São Paulo, homem é condenado pela morte de uma adolescente que morreu depois de consumir droga fornecida por ele. Fernanda Porto. A decisão é da Terceira Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo e mantém júri realizado em Guarulhos. O homem foi condenado por homicídio qualificado e a sentença fixada em 12 anos de prisão em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil à família da vítima. O acórdão corrigiu o erro material no dispositivo da sentença, confirmando a absolvição pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o processo, o réu e a vítima combinaram encontro em um hotel para consumir droga sintética. A jovem, ao consumir o entorpecente, começou a passar mal com sintomas de overdose, mas, segundo a acusação, o homem foi omisso na prestação de socorro e deixou a adolescente sozinha, desacordada no quarto, para fumar um cigarro. A denúncia indica ainda que o socorro médico só foi acionado muito tempo depois, quando o quadro clínico da jovem havia se agravado. A decisão foi por unanimidade. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 18h14. O Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo. Volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Agora são 18h16. Estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site www.radioetvjustiça.jus.br. Eletropaulo deve pagar indenização por danos morais coletivos decorrentes de apagões. Marcelo Della Libera. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a condenação da Eletropaulo ao pagamento de R$2 milhões por danos morais coletivos em razão de apagões e demora no restabelecimento de energia entre 2009 e 2011 na região metropolitana de São Paulo. A decisão manteve a reparação após concluir que houve falhas na prestação contínua e adequada do serviço.
A ação civil pública foi ajuizada em 2011 pelo Estado de São Paulo e pelo PROCON-SP e depois recebeu adesão de entidades de defesa do consumidor. Segundo o processo, ao menos 590 mil unidades consumidoras foram afetadas por interrupções no período analisado, incluindo ocorrências prolongadas e falhas relacionadas tanto a problemas operacionais quanto a defeitos em equipamentos da concessionária. Ao analisar recursos das partes, o TRF3 afastou o argumento de que sanções administrativas aplicadas pela ANEEL impediram a indenização e considerou independentes as esferas de responsabilidade. O colegiado também destacou que alguns apagões afetaram o abastecimento de água e atingiram milhões de pessoas, ampliando os impactos dos episódios. O valor da indenização foi mantido em R$2 milhões por ter sido considerado proporcional à extensão dos danos, ao número de consumidores atingidos e ao caráter punitivo e pedagógico da medida. Segundo a decisão, o montante também busca desestimular a repetição de falhas na prestação do serviço. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. A ministra Morgana de Almeida, do Tribunal Superior do Trabalho, agendou para 17 de junho uma audiência pública para discutir o pagamento de horas extras a trabalhadores portuários avulsos quando não é respeitado o intervalo entre jornadas. Os detalhes com Fernanda Porto. O tema será analisado como recurso repetitivo, o que permitirá ao tribunal fixar uma tese vinculante que deverá orientar decisões em toda a Justiça do Trabalho. Interessados em participar como expositores ou ouvintes precisam se inscrever por formulário eletrônico entre os dias 23 de abril e 22 de maio. Cada participante terá até 10 minutos para falar. Segundo a relatora, a audiência busca reunir contribuições de diferentes setores afetados, ajudando a esclarecer aspectos técnicos e regionais da controvérsia. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que questiona a lei que tipifica crime de violência institucional, quando a vítima ou testemunha revive uma situação de violência em audiências ou em investigações. A análise ocorre em sessão do plenário virtual. Marta Ferreira. A norma teve origem no caso da influenciadora Mariana Ferri, que denunciou estupro e durante audiências foi alvo de questionamentos sobre sua vida pessoal. A Lei 4.321 de 2022 define que a violência institucional é submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, questiona a validade da norma. Um dos argumentos é de que ela possui uma redação subjetiva e retira do Ministério Público parte de sua competência constitucional para eleger procedimentos investigatórios necessários para investigação penal. A ação foi levada para ser julgada em sessão do plenário virtual. O relator é o ministro Flávio Dino. Ele votou no sentido de rejeitar o pedido feito pela CONAMP, entendendo que a lei é constitucional. O relator afirmou que a autonomia do Ministério Público não significa autorregulação soberana. Segundo ele, cabe ao Poder Legislativo definir o que constitui crime no país e todas as instituições devem respeitar esses parâmetros. O ministro também sustentou que a Constituição não exige uma descrição exaustiva das condutas criminosas, desde que a lei ofereça critérios claros para sua aplicação. Por fim, destacou ainda que a criminalização da violência institucional cumpre compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para evitar a revitimização. O prazo para os demais ministros apresentarem seus votos termina no dia 28 de abril. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. Brasília, 18h21. Entrevista. O STJ manteve a condenação do Shopping 25 de Março, em São Paulo, por venda de produtos falsificados.
Sobre esse tema, o repórter Neto Costa entrevistou o advogado Antônio Carlos Júnior, especialista em direito criminal. A segunda sessão do STJ julgou improcedente uma ação rescisória proposta pela administradora do shopping 25 de março, em São Paulo, mantendo a decisão que reconheceu a responsabilidade dela pela venda de produtos falsificados. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado Alexandre Carvalho, especialista em direito criminal. Doutor Alexandre, obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom, eu que agradeço e sempre falo, né, trazer pílulas de conhecimento ao nosso ouvinte, né? E é um tema que ele é atual. Eu digo que ele é um crime permanente, para que você entenda, ouvinte. Um crime permanente é aquele que é sempre flagrante. Ele não acaba em momento algum. E falarmos sobre mercadorias falsificadas é uma realidade no país, não é isso? Pois é, doutor Alexandre. A administradora do Shopping 25 de Março entrou com uma ação rescisória para anular a decisão da terceira turma do STJ que a responsabilizou pela venda de produtos falsificados das marcas Louis Vuitton, Nike, Oakley, entre outras. Isso tudo dentro do centro comercial. Porém, no julgamento, a turma reconheceu que a gestora tinha o dever de adotar medidas eficazes para coibir a venda de mercadorias ilícitas pelos lojistas, fixando multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Na ação rescisória, ou seja, que buscou anular a decisão anterior, a administradora sustentou que o STJ lhe atribuiu indevidamente poder de fiscalização equivalente ao poder de polícia, obrigando a controlar a atividade econômica dos lojistas. O que o senhor acha sobre essa situação, hein, doutor Alexandre Carvalho? Olha que interessante, quando nós falamos aqui de poder de polícia, aí teremos que citar, né, grandes doutrinadores, Maria Silva Zanella de Pietro, Fernanda Marinelli, só para que você entenda que eu vou entrar no tema já já. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem para restringir o uso e o abuso e o gozo do direito individual frente ao coletivo. Para um pouquinho, o tribunal, na minha visão, não errou aqui nesta questão da condenação, porque não se está atribuindo um poder de polícia fiscalizadora no sentido de prender e etc. Não. Quando você, como cliente, como consumidor, vai a um shopping center, você entende que aqueles produtos que vendem ali têm a devida qualidade, que respeita as leis de marcas e patentes. Você busca não só um bom preço, mas você busca qualidade. Então, os crimes que estavam sendo cometidos ali são os crimes contra as marcas e patentes. E aí o próprio direito civil, apesar de não ser muito da minha área, mas o próprio direito civil fala que quando você tem um dano, seja marcas e patentes, ou um dano de modo geral, artigo 186, artigo 927, você deve indenizar. Essa questão aqui foi somente a falta de fiscalização. Ainda há que se falar ainda em uma ação que as marcas, que as patentes, né, as chamadas propriedades imateriais, podem buscar um ressarcimento. Esta condenação ela tem o fito, a finalidade aqui de proteger a você, consumidor, de comprar um óculos falsificado. Aqui cita uma marca que vende óculos e esse próprio óculos te trazer um dano à sua visão. E aí vem a pergunta, quem é que vai sofrer com esse dano? A sua visão que comprou esse produto. Bom, quem sabe o seu médico particular, né? Mas em grande parte sofre o Estado brasileiro, porque vai ter que investir muito mais na saúde. E um tênis falsificado, se você torcer o pé e um objeto dentro desse tênis, se te cortar, se te trouxer uma doença, sofre o Estado brasileiro. Então, entendo que essa condenação foi dentro do que reza os preceitos legais e mais ainda em aplicar uma astrente de R$50 mil. A astrente, a você, ouvinte, é a multa diária. Se você não descumpre uma decisão judicial, uma ordem judicial, pagar-se-á uma multa diária chamada astrente. E olha, digo mais, tá? Digo mais. O shopping não vai cumprir isso, porque nós conhecemos aqui a chamada pecha, né? De grande parte dos shoppings que nós temos ali na 25 de março, de novo, alguns shoppings que são famosos por vender produtos de primeira linha. Lembrando, primeira linha não quer dizer que ele é original, porque
Para que você entenda, um produto original ele passa por um controle de qualidade e quando ele não cumpre os requisitos mínimos, ele é incinerado. É isso mesmo. Sabe aquele fiapinho que ficou fora do tênis? Ele é incinerado. Então, em alguns locais que tem maquinário idêntico, né, tem até uma história muito que as grandes marcas e patentes foram para a Ásia, né, lá ali pela China, pela Índia e se arraigaram lá durante anos e pagavam a mão de obra muito barata. E o acordo era que quando acabasse ali 20, 30 anos de comércio, de negociação, eles iriam embora ou fariam um novo contrato. E muitos foram embora deixando o seu maquinário de marcas, né, de confecção de produtos. Isso aqui é só um exemplo que se fala. E a produção continuou, só que agora sem a qualidade devida. Então tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, mas que não se assina com aqui as marcas ditas, Louis Vuitton, Nike, Oakley, né, dentre outras marcas. Então hoje, se você compra um produto entendendo que ele é original, tem que ser original com a devida garantia. Entendo sim que infelizmente eles vão continuar nessa prática e processos ainda advirão com isso. Assim, o colegiado do STJ concluiu pela inexistência de qualquer vício que justificasse a desconstituição do que havia sido decidido anteriormente, mantendo a condenação da administradora do shopping, inclusive, doutor Alexandre Carvalho, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. É para que você entenda, toda vez que você perde um processo, se você não é detentor da justiça gratuita, o que é a justiça gratuita? É o pobre, né? Aquela pessoa que não tem condição de pagar, né, ao final, a custa processual. Porque tem um gasto, né? Você imagina, é o gasto do tempo do juiz, do serventuário, do sistema que se usa, do tempo das testemunhas, a água, o café, às vezes que se serve ali, a luz. Então, existe um gasto todo. E no final, lógico, você não paga tudo isso, senão não teria dinheiro, né? Mas existe o valor das custas processuais, que leva-se em conta o valor da causa. Foi condenado a pagar as custas processuais porque foi o perdedor e também os chamados honorários sucumbenciais. E aí você se pergunta, o que é isso? Esse é um valor que é dado pelo juiz em sentença, né, ao advogado vencedor. Isso quer dizer, usou uma melhor tese. Essa tese foi acolhida pelo tribunal, ou pelo juiz lá embaixo, depois pelos tribunais, e agora, é lógico, é evidente, esse valor, um valor, entendo aqui, considerável, um percentual do valor da causa é dado agora ao advogado vencedor. Sobre decisão do STJ, que manteve a condenação do Shopping 25 de Março, em São Paulo, pela venda de produtos falsificados, tivemos a satisfação de conversar com o advogado Alexandre Carvalho, especialista em direito criminal. Doutor Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Bom, eu que agradeço e sempre aqui de pé à ordem. 18h30, o Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Agora são 18h31, estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site www.radioetvjustiça.jus.br. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal validou trechos de decretos que prevêem a incidência do imposto de importação sobre mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorna ao Brasil. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. A Procuradoria-Geral da República questionava a cobrança, alegando que o imposto só deveria valer para produtos estrangeiros. No entanto, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator Nunes Marques. Para o STF, quando um produto sai do país, ele rompe o vínculo com o mercado brasileiro. Se ele retorna, entra como uma nova mercadoria vinda do exterior, o que justifica a taxação.
Segundo a decisão, não cobrar esse imposto poderia gerar uma concorrência desleal e poderia resultar em distorções comerciais, estímulo a planejamentos tributários abusivos, além de enfraquecer mecanismos de controle e fiscalização aduaneiros. A regra só não vale para casos específicos, como produtos que saíram temporariamente apenas para exposição em feiras internacionais. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. No Piauí, um motorista foi presa após atropelar um homem em situação. Fernanda Porto. O caso ocorreu na cidade de Teresina. Segundo testemunhas, a mulher atropelou o homem em situação de rua que estava deitado na via e depois fugiu do local. Apesar dos números da placa do carro estarem parcialmente ilegíveis, a polícia conseguiu identificar o automóvel e a proprietária, que foi localizada em seguida. A mulher apresentava sinais de embriaguez e recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela foi levada para a central de flagrantes, onde foi autuada. O homem, em situação de rua, segue internado em observação médica. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que um plano de saúde mantenha o atendimento domiciliar 24 horas para uma idosa com demência avançada. Judite Aragão. O caso chegou ao tribunal após a operadora recorrer da decisão da primeira instância, alegando que o serviço não está no rol da ANS. A empresa argumentou também que a paciente não atingiu a pontuação interna para atendimento 24 horas. O plano ainda citou o risco de prejuízo financeiro ao contrato. No entanto, a 5ª Câmara de Direito Privado negou o recurso. A decisão destaca que a prescrição médica deve prevalecer, dada a vulnerabilidade da paciente, que é totalmente dependente. Para os magistrados, o risco à vida da idosa supera eventuais argumentos de impacto financeiro do plano de saúde. Rádio Justiça, de Brasília, Judite Aragão. Agora são 18h34. Entrevista. A Justiça de São Paulo decidiu que mãe e viúva podem ser indenizadas por morte de trabalhador em ações separadas. Sobre esse tema, o repórter Neto Costa entrevistou a advogada Ana Carolina Afonso, especialista em direito de família. A ação indenizatória ajuizada pela viúva e pelos filhos de um trabalhador falecido não afasta o direito da mãe da vítima de também pedir reparação, pois o abalo moral gerado pela omissão do empregador na segurança do trabalho atinge os familiares de forma independente. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber a advogada Ana Carolina Afonso, especialista em direito de família e civil. Doutora Ana Carolina, obrigado por atender a Rádio Justiça. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde a todos os telespectadores, aos ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar sobre assuntos tão interessantes como esse, desse empregador, dessa família, né, que foi atingida por conta desse empregador aí, desse trabalhador que foi prejudicado exatamente pela omissão do empregador. Pois é, esse foi o entendimento unânime da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não aceitou recursos e manteve a condenação da Agência Municipal de Água e Esgoto de Marília ao pagamento de indenização por danos morais à mãe de um servidor morto em serviço. Doutora Ana Carolina, a disputa judicial teve origem após um acidente de trabalho fatal ocorrido em setembro de 2018. O filho da autora da ação, que atuava como servidor da AMAI, que é a Agência de Água e Esgoto, trabalhava dentro de uma vala aberta para conserto de uma tubulação e, durante a atividade, o barranco cedeu e soterrou o operário, que não resistiu aos ferimentos. A investigação apontou que não havia estruturas adequadas para a contenção das margens, nem equipamentos de proteção. A mãe do trabalhador moveu a ação para pedir o pagamento de indenização pela perda do filho.
Em primeira instância, o juízo condenou a autarquia ao pagamento de R$90 mil. A agência recorreu, argumentando que a mãe não teria legitimidade para o processo, pois a esposa e os filhos do falecido já haviam proposto uma ação com o mesmo objetivo. Porém, essa tese, né, doutora Ana Carolina, essa tese da empresa não prevaleceu? Pois é, Neto, não prevaleceu, porque na realidade o que ela considerou aí foi uma coisa que no nosso ordenamento jurídico não existe, né? A questão da ilegitimidade, ela não pode ser argumentada aí, porque a mãe pediu, foi dano moral, né? E aí o que acontece? Nesse caso, o que é considerado para se condenar a empresa a pagamento desse dano moral? Tem que levar em consideração o sofrimento, né, que foi causado, a dor, né, tudo que aconteceu ali, porque se uma mãe perde um filho, ela tem uma dor, uma angústia, um sofrimento, e alegar uma ilegitimidade nesse caso é totalmente despropositado. Por quê? Porque ela é legítima, porque ela sentiu dor, ela perdeu um filho, né? Então ela tem que ser indenizada sim, apesar da mulher e dos filhos já terem sido, é outra dor, é outra causa, é outra questão. Cada um isso aí, você tem que saber que o direito ele é individual, a questão é muito subjetiva, né? Quando você fala numa questão de legitimidade para um dano moral, ela é subjetiva, ela não é objetiva. Então não é porque a viúva recebeu, né, e os filhos receberam esse dano moral que a mãe não receberia. Pois é, ficou então definido, né, que a responsabilidade civil é de natureza subjetiva, como a senhora bem lembrou, inclusive a responsabilidade é da empresa de saneamento, né, em razão da omissão dela quanto à garantia de segurança e de condições apropriadas de trabalho, né, impondo que ela suporte os prejuízos resultantes da conduta, sendo certo que ela deve ser responsabilizada ao pagamento dessa indenização pedida, indenização por dano moral, hein, doutora Ana Carolina? Exatamente. O que aconteceu foi uma omissão mesmo, porque o que aconteceu foi que a empresa deveria ter proporcionado ao empregado, né, condições de segurança mínimas. Então, deveria ter feito um escoramento mais bem feito, deveria ter uma corda de vida, que eles chamam, né, que é a ligação do empregado com a parte de fora, caso houvesse por algum problema que pode ocorrer, mas ele deveria estar com os objetos de segurança mínimos, e isso foi constatado que não havia naquele momento. Então, houve realmente a ilicitude pela violação do dever de agir do empregado, de pegar e já prever que tragédias, que acidentes podem acontecer. E a empresa se omitiu nessa questão, né? Foi uma negligência administrativa. Então, houve um dano e o nexo de causalidade está intimamente ligado ao fato. Então, não tem como a empresa alegar que não houve dela uma omissão ou nesse caso, não haveria o dever de ressarcir. Por quê? Porque ela deveria ter agido com cautela, com cuidado devido. A responsabilidade nessa questão é subjetiva exatamente por isso, porque foi uma conduta omissiva culposa da empresa no fato de que não foi concedida ao empregado todas as medidas de segurança possíveis que pudesse evitar o fato danoso, né, que ocorreu e que ocasionou a morte do empregador. Sobre decisão da Justiça de São Paulo de que a mãe e viúva podem ser indenizadas
por morte de um trabalhador em ações separadas, ou seja, o fato de outro núcleo familiar já ter buscado a reparação material e moral não impede a mãe de requerer o dano moral reflexo pelo sofrimento causado pela morte do filho, tivemos a satisfação de conversar com a advogada Ana Carolina Afonso, especialista em direito de família e direito civil. Doutora Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. De nada, Neto, só cabe ressaltar uma coisa. O STJ já tem decisão já sobre essa questão, tá? Que mesmo um núcleo familiar tendo pedido, a mãe, por exemplo, a esposa, o outro núcleo familiar que seria a mãe, teria o mesmo direito. E nesse caso concreto, foi apenas dano moral, mas se fosse constatado que a mãe dependia materialmente do filho, também caberia o dano material. No caso, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição, um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes. Agora são 18h43, o Giro pelos Tribunais volta em instantes, até já. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Agora são 18h44, estamos de volta e você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet no site www.radioitvjustiça.jus.br. Muitos brasileiros, principalmente os jovens, preferem trabalhar no regime CLT. A constatação é de uma pesquisa promovida pela Confederação Nacional da Indústria a fim de mensurar a satisfação dos empregados. O regime de trabalho regular no Brasil é considerado um dos mais vantajosos para o trabalhador. Mais detalhes você acompanha na reportagem de Fernanda Porto. CLT. A sigla hoje é usada como um apelido nas redes sociais para quem está empregado com carteira assinada. E apesar de ser usada em um tom de que a opção não é das melhores, a realidade é bem diferente, segundo pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. O levantamento indica que a maioria dos brasileiros, principalmente os jovens com idades de 25 a 34 anos, preferem trabalhar no regime formal, com carteira assinada, como ressalta a especialista em políticas e indústrias da CNI, Cláudia Perdigão. Quando perguntado sobre oportunidades atrativas observadas no mercado de trabalho, o trabalhador, ele disse, nessa pesquisa, que ele continua vendo as oportunidades ligadas ao emprego formal, que seria aquele CLT tradicional, lá com a carteira assinada, uma série de vantagens em termos de estabilidade, de proteção social, de previsibilidade, porque assim ele consegue ter uma maior gestão ali dos seus recursos financeiros, do seu salário. A pesquisa revela ainda que 95% dos trabalhadores formais estão satisfeitos com o emprego atual e 35% dos jovens que ocupam funções como PJ, pessoa jurídica, ou no mercado informal estão em busca de uma oportunidade com carteira assinada. A especialista em políticas e indústrias da CNI, Cláudia Perdigão, explica que a pesquisa foi realizada a fim de identificar a satisfação dos trabalhadores brasileiros. Não só no empregado, mas também no trabalhador autônomo, num pequeno empreendedor. Essas pessoas, elas ainda continuam olhando para o emprego CLT, para o emprego formal, como uma possibilidade, como uma oportunidade atrativa, E nós entendemos que isso é relacionado, pode ser explicado justamente pelos benefícios que o CLT garante ao trabalhador.
O regime de trabalho no Brasil, com a consolidação das leis do trabalho, é resultado de anos de debate público e ações para garantir direitos humanos e fundamentais. Segundo a advogada especialista em direito trabalhista, Débora Gontijo, o modelo é considerado um dos mais avançados do mundo. A CLT, ela é, sim, uma das melhores legislações trabalhistas do mundo, considerada uma das mais evoluídas com a relação de emprego. A gente tem que falar aqui, a CLT não é do trabalhador, ela é para a relação do trabalho, onde eu crio deveres e obrigações para ambas as partes, eu consigo olhar para toda a relação, desde a contratação até a rescisão do contrato. Por isso que ela é tão bem vista, porque ela consegue abraçar todo o vínculo contratual. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 18h48h30. Entrevista. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento a um recurso para reconhecer o dever de plano de saúde de custear procedimento indicado para tratamento de câncer, afastando negativa baseada na ausência de previsão no rol da ANS. Vamos conferir os detalhes da decisão na entrevista de Marcelo Della Libera. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que planos de saúde devem custear cirurgia robótica indicada para tratamento de câncer, mesmo quando o procedimento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao reconhecer que a cobertura pode ser obrigatória em determinadas situações. Para explicar o alcance dessa decisão, a gente conversa aqui na Rádio Justiça com o advogado especialista em Direito da Saúde, Alejandro Javier. Seja muito bem-vindo, doutor Alejandro. Essas técnicas, como a cirurgia robótica, já eram utilizadas, mas tinham cobertura negada pelos planos? Boa tarde, Marcelo, tudo jóia? Então, esse tipo de cirurgia, ela comumente ainda é negada, tá? Os planos, eles não pararam de negar. Acontece que, pela justiça, a gente tem conseguido reverter isso. E até te explico até o porquê. Né? A cirurgia robótica, ela é uma forma menos invasiva de, às vezes, retirar um tumor, retirar uma parte ali, né, do que está causando esse câncer, do que está prejudicando a pessoa, e traz uma sobrevida maior para a pessoa, até porque quem está fazendo o tratamento de câncer, muitas vezes não pode ter uma recuperação ou, né, fazer uma cirurgia tão invasiva assim, porque já está debilitado. Então, preservando a saúde, buscando sempre a dignidade da pessoa humana, né, colocando a saúde acima de questões financeiras, o STJ decidiu perfeitamente bem em obrigar o plano a custear isso. O que muda na prática para pacientes com câncer após essa decisão do STJ, então? Olha, quando a pessoa ela necessita dessa cirurgia com essa técnica, né, por meio robótico, é algo que vai ajudá-la ali a não ter uma sobrecarga no organismo, com um pós-operatório, uma cirurgia, anestesia. Então isso, além de algo muito grande, né, algo tão invasivo, é uma cirurgia menos invasiva, mais tranquila a recuperação. Então, na prática, para o paciente, né, é qualidade de vida, é saúde e possibilidade de um tratamento mais efetivo. Aqueles pacientes oncológicos que estão na fila por uma cirurgia ou na espera de um procedimento, eles já podem requerer via judicial esse tipo de procedimento? Podem sim, e devem. Eles não têm que aceitar a negativa do plano porque muitas vezes é abusivo. Claro que cada caso tem que ser analisado por um especialista, um advogado que entenda sobre o assunto e consiga traçar a melhor estratégia para aquele paciente. Mas muitas vezes os planos costumam negar, não só para esse tipo de cirurgia, como medicamentos, tratamentos, né, que alegando que não estão no rol do ANS, mas quando na verdade tem que cobrir sim. Apesar de que existem alguns requisitos legais, internos, processuais, que a Justiça tem analisado, né, para poder autorizar. Claro, lembrando que cada caso é um caso e tem que ser analisado. A negativa de cobertura ela é sempre muito baseada no rol da ANS, né? Essa prática pode ser considerada abusiva? Depende. Né? O rol da ANS, ele é um rol mínimo ali do que o plano tem que cobrir. Mas também tem se entendido ultimamente que não é obrigação do plano custear todo e qualquer tratamento existente. Existem alguns requisitos, até mesmo eficácia científica comprovada, né? Não existir outro tratamento que esteja dentro do rol para que seja coberto, tá? Porque o rol ele é para nortear, né, tanto o paciente quanto o plano de saúde.
mas comumente essas negativas são abusivas sim. Tá? Geralmente essa é a desculpa mais comum que o plano dá, a justificativa mais comum que o plano dá nas negativas dos pacientes. Doutor Alejandro, em quais situações o plano, então, pode ser obrigado a custear um tratamento que não está previsto no rol, né? Ou isso vai depender de cada caso concreto mesmo? Existem algumas peculiaridades que tem que ser analisado. Então, primeiro de tudo, o paciente tem que ter a indicação médica para aquele tratamento, né? O tratamento tem que ter eficácia científica comprovada, seja por testes, seja na prática ou, né, por estudos, artigos científicos comprovando isso. Não pode existir outro tratamento que esteja no rol da ANS para aquele paciente indicado, né? E tem que se comprovar ali com teses, com doutrinas, com jurisprudências também no judiciário. Então, esses são os principais requisitos que o paciente tem que observar, né? No caso dele, tem que ser analisado, obviamente, por um profissional, mas é o que o STF estabeleceu em um julgamento recente também, para que se observasse isso, para que também o plano não ficasse custeando tratamentos à torto e à rodo, né, para todos os pacientes que solicitassem. Então, é um equilíbrio ali entre a relação beneficiário e plano de saúde, que, claro, um especialista consegue sim enquadrar ali, na maioria dos casos, os requisitos que o STF pediu, para inclusive nem precisar chegar no STJ um eventual recurso e o paciente conseguir esse tratamento. Qual foi o principal fundamento adotado pelo STJ para afastar a negativa de cobertura nesse caso concreto que a gente está tratando aqui? Certo. O STJ, não só nesse, mas em vários outros casos, adota o princípio da dignidade humana. O plano de saúde, ele nada mais é do que um agente, né, da saúde pública que passa a atuar na área privada. Então, a gente tem benefícios como o atendimento mais rápido, menos filas de espera, né, apesar que a gente paga por isso. Tá? Mas o plano não pode, como uma empresa que tem um poder maior sobre o beneficiário, ele não pode ser abusivo com ele. Tanto é que esse tipo de relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que entende que o beneficiário é uma parte mais fraca na relação plano, né, cliente. E, além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana e da saúde, que são princípios constitucionais. Então, levando isso em consideração, somado à indicação de um médico, e certamente indicou esse tratamento como o mais indicado para resguardar a saúde do paciente, é que o plano deve cobrir. Obviamente, esse tipo de cirurgia, apesar de ser nova, relativamente nova, ela tem eficácia comprovada, ela tem estudos em cima disso, tem casos de sucesso, o que corrobora, né, ajuda muito no entendimento do STJ favorável ao beneficiário. Com essa decisão, então, quer dizer, casos semelhantes tendem a ser influenciados diretamente por essa decisão, né? Caso o paciente, os familiares entrem na justiça, isso acaba reforçando o acesso a esse tipo de tratamento tecnológico, né? Com certeza, é uma jurisprudência forte, afinal de contas, é o Superior Tribunal de Justiça que decidiu. É um dos nossos tribunais ali, tem o Supremo e o STF e o STJ. Então, o peso da decisão deles, com certeza, favorece muito, né, em situações idênticas para outros pacientes que precisam dessa cirurgia também. Doutor Alejandro, para a gente encerrar e já prestando um serviço aqui para o nosso ouvinte, é sempre bom ressaltar aquelas orientações básicas, né, que o senhor dá para pacientes que enfrentam negativa de cobertura de planos de saúde para tratamentos importantes. Certo. Primeiro de tudo, sempre peça a negativa por escrito. Você tem o direito de saber o porquê o plano está negando e também o direito de ter isso comprovado. Planos hoje raramente entregam isso. Às vezes, sequer é feito o pedido pelo próprio médico do plano. Então, você tem direito em solicitar isso. É direito seu. Para você também ter como comprovar o que o plano negou e o porquê. Segundo, sempre busque um advogado especialista para analisar o caso. Muitas vezes é possível sim conseguir reverter essa negativa. Não é sempre, mas muitas vezes é possível. E verifique também se são negativas com justificativas muito amplas, muito sem nexo, né? Porque geralmente eles não fundamentam muito a negativa, justamente porque sabem que não tem, né, fundamento nenhum. Então não está no rol da ANS, né? Não está dentro do contrato. Tente analisar isso antes também, leve para um advogado para ver se é possível sim, se realmente essa justificativa procede ou não, ou se é possível reverter.
Muito bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que planos de saúde devem custear cirurgia robótica indicada para tratamento de câncer, mesmo quando o procedimento não está previsto no rol da ANS, ao reconhecer que a cobertura pode ser obrigatória em determinadas situações. Nós acabamos de falar sobre este assunto com o advogado especialista em Direito da Saúde, Alejandro Javier. Doutor Alejandro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agora são 18h58. O Giro pelos Tribunais de hoje vai ficando por aqui. Sou Walter Lima, fiz a apresentação que teve a produção de Ana Cláudia Possati e João Paulo Bezerra. Edição e redação Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos Josimar Nunes. O Giro pelos Tribunais é editado em colaboração com as assessorias de comunicação da Justiça. É uma produção da Rádio Justiça, sob a coordenação de Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Boa noite. A Rádio Justiça apresentou Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM.